A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Quero aqui compartilhar uma palavra com os irmãos. Uma palavra muito conhecida, que todos conhecem. Mas que ela possa servir de grande valia para a nossa vida espiritual. Que se encontra em 2 Samuel 6:11. Vou ler apenas um versículo. Que se diz assim: Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Nós vemos aqui, né, meus irmãos, sobre Davi falando sobre a arca. Nós sabemos que lá atrás os filisteus tomou a arca do Senhor, quando os filhos de Eli foram para a guerra e levaram a arca. Os filisteus derrotaram o povo de Israel e tomaram a arca. Levaram a arca para Ebenezer, Asdod, e colocaram na casa de Dagom. Mas o Senhor feriu os homens com tumores. Aí depois pegaram a arca e levaram para Gade. E Deus feriu os homens daquela cidade do pequeno ao grande, com tumores. Nós vemos aí, né, que a arca foi tomada, né, do povo de Israel. Os filisteus a tomaram e ficaram com uma arca. Isso foi lá atrás, que foi na guerra. Eles perderam a guerra e os filisteus foi e tomou a arca. E aí depois, mais na frente, Davi vem, reúne uns homens, uns príncipes, e foram para retirar a arca. E esta arca estava na casa de Abinadab. E aí Davi foi lá para poder retirar. Só que de modo, acho que não agradou a Deus, de modo incorreto. E Deus veio a se irar. E um dos homens que estavam conduzindo o carro de boi com a arca, que era por nome Uzá, quando o carro de boi tropeçou, ele foi pôr a mão na arca. Deus o feriu e matou na mesma hora. Aí Davi deixou de mão, deixou para lá. E mais na frente eles pegaram, como diz aqui no versículo 11, que Davi estavam querendo levar a arca, mas como ele não conseguiu, porque Deus se irou contra ele e feriu Uzá, aí Davi teve a ideia de deixar a arca na casa de Obed-edom. Tiraram da casa de Abinadab e levaram para a casa de Obed-edom. O que eu quero dizer com essa palavra aqui, meus queridos, é que vemos que Obed-edom ficou 3 meses com a arca em casa. E Deus o abençoou de maneira grandiosa. Sabemos que a arca simboliza
a presença de Deus. Aí vemos a Abinadab. Ficou aproximadamente 20 anos na casa de Abinadab, a arca. E nada aconteceu. Os filhos deles foram crescidos ali, vendo a arca e tudo. Mas nada aconteceu na vida deles. A única coisa que aconteceu foi que feriu Uzar e Deus se irou, que ele foi pôr a mão e acabou matando ele, fulminou ele na frente de todo mundo, ali na mesma hora. O que quero trazer para nós, a arca simboliza a presença de Deus. Agora Abinadab fica 20 anos com uma arca, com a presença de Deus dentro da casa dele, e nada aconteceu. E vemos Obed-edom colocou a arca na casa dele 3 meses. Ficou lá 3 meses. Dentro de 3 meses, Deus o abençoou. Dentro de 3 meses, o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Nós vemos que a arca ficou 7 meses em Asdod. 7 meses em Asdod. E mais 20 anos na casa de Abinadab. Mas aquilo que foi maldição entre os filisteus de Asdod e para aquelas 5 províncias, aquilo que foi 20 anos sem valor, uma coisa aconteceu na casa de Abinadab, nada aconteceu, não tinha valor nenhum na casa de Abinadab. Mas na casa de Obed-edom, 3 meses na casa de Obed-edom, se tornou bênção na vida dele e de toda a família. Deus mudou a história de Obed-edom em 3 meses, porque ele colocou seu coração na arca. Ele colocou seu coração na presença de Deus. Isso eu trago para os dias de hoje. Muitas das vezes tem muitos crentes que têm 20, 30, 40 anos dentro da igreja e a presença de Deus está lá. E muitas das vezes não sente nada. Não coloca o seu coração na presença de Deus, seu coração na arca. Obed-edom não. Quando Davi veio chegar para ele e falar que ia deixar a arca na casa dele, e muitas das vezes a gente deve ter perguntado: por que deixar aqui na minha casa? Aí ele vai e explica toda a trajetória que eles vinham fazendo, tentando tirar a arca para levar para a terra de Davi, a cidade de Davi. Só que Uzá foi e colocou a mão e Deus fulminou ele, matou. Se fosse outro, falar: não, eu vou querer isso aqui não, isso é uma arma, uma bomba, vou deixar aqui em casa isso aí. Mas Obed-edom não. Ele acatou com todo prazer. Ele colocou seu coração na arca, colocou seu coração na presença de Deus. E Deus assim o abençoou grandemente a vida dele. Por 3 meses que a arca estava lá, Deus o abençoou. Agora vemos que 20 anos, muitas das vezes a pessoa fica 20, 30, 40 anos na igreja e muitas das vezes não sente nada, nada muda na vida dele. Mas por quê? Porque ele não coloca o seu coração diante da presença de Deus. Porque a partir do momento que colocamos o nosso coração diante da presença de Deus, eu tenho certeza que Deus transforma a nossa história, né? Muda
a nossa trajetória, Ele abençoa a nossa família, nossas finanças. Eu tenho certeza que quando nós dedicamos a nossa vida na presença de Deus, Deus o abençoa, Deus nos abençoa. Foi o caso de Obed-Edom. Obed-Edom recebeu, colocou o coração ali naquela arca, cuidava com o maior carinho, com o maior cuidado, né? E Deus assim o abençoou. Abinadab não estava nem aí com nada. Os filhos foram tudo criados lá, vendo a arca, mas para eles não significava nada. Quer dizer então que a presença de Deus estava na casa deles e eles não estavam nem aí com nada. Que nós, meus queridos, possamos ter esse exemplo de Obed-Edom, né? Colocar a presença de Deus, do Senhor em nossa casa, e nós abrir o nosso coração para quando abrimos a nossa porta para alguém, saber que dentro da nossa casa tem a presença de Deus, a presença do Senhor na nossa casa, na nossa vida. Isto é muito importante. Depois que a presença de Deus, a arca de Deus, né, passou pela casa dele, tudo mudou na vida de Obed-Edom. Deus nos chamou para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos prósperos, que nós sejamos firmes na presença dEle, né? Ele nos chamou para isso. Ele não chamou nós para ser derrotado, para andar de cabeça baixa, né? Não, Deus nos chamou para que nós prosperamos, que nós seguimos a nossa caminhada diante de Deus, firme e constante na presença dEle e com o nosso coração voltado a Ele, a presença dEle. Nunca teremos uma vida completamente feliz sem a presença de Deus. Não tem como ter uma vida feliz, completa, sem a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus nós não somos nada. Obed-Edom, ele soube disso. Ele foi fiel na escolha dele, de aceitar a arca do Senhor na casa dele e abrir o seu coração, colocar o seu coração na arca, colocar o seu coração na presença de Deus e cuidar com todo prazer. Temos que ter prazer na presença de Deus em nossas vidas. Então, meus queridos, esta palavra, para que nós possamos meditar e guardar em nossos corações, para que nós não venhamos fazer igual a Abinadab, ter a presença de Deus todos os dias na sua casa e mesma coisa de nada. Isso quer dizer, todos os dias estar na casa do Senhor, tendo a presença de Deus e não sentindo nada. Nós temos que ser igual a Abinadab, igual a Obed-Edom, perdão. Nós temos que ser igual a Obed-Edom, que dentro de 3 meses Deus mudou a história dele. Não precisou muito. Então, quando nós dedicamos a nossa vida diante do Senhor, na presença dEle, algo diferente acontece em nossas vidas, em nossos familiares, né? Que nós possamos permanecer firme e constante na presença dEle e colocar o nosso coração na arca, que é na presença de Deus. Que Deus possa nos abençoar grandemente
que nós possamos permanecer firme nesse caminho santo e maravilhoso. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Espero que os irmãos tenham entendido esta palavra. Uma palavra simples, objetiva, mas eu acredito que tem grande valia sobre as nossas vidas, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.